Exalte a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória seja dada ao nome do Senhor. Seja bem-vindo à segunda celebração desse domingo, nosso primeiro domingo do mês de março. Eu queria, abrindo esse culto e abrindo nosso mês de março, mês do Congresso Brasileiro de Homens e mês também do Congresso Brasileiro de Mulheres, orar por todas as mulheres que nós temos aqui. Eu queria aproveitar esse momento. Talvez eu fiz isso na primeira celebração. A minha sogra estava cantando ali no coral de idosos. Eu fui orar com ela. E hoje eu vou descer aqui e vou orar do lado da minha mãe. Eu vou pedir que você aí, talvez você tenha do seu lado mãe, uma irmã, esposa. E eu queria que você, vou pedir, Luana, vem aqui comigo, meu amor, rapidinho, vem cá. E eu queria que você abraçasse essa mulher que está perto de você. Nós vamos orar. E eu quero estender essa oração não só às que estão aqui no Templo Central, mas nós temos mulheres que nos acompanham agora por rádio, que nos acompanham pela televisão. Que a glória de Deus invada a sua casa. Que esse mês de março seja um mês de avivamento, seja um mês de milagre, seja um mês de bênção, seja um mês de cura, um mês de bênçãos do Senhor. Pai, nós queremos te pedir agora pela vida de todas as mulheres. Queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que nós temos de compartilhar a vida, Senhor, de compartilhar tantas coisas especiais. Ninguém, Senhor, mais do que Tu, exaltou, resgatou o papel da mulher, Senhor, na família, na sociedade, na igreja. E essa continua sendo a nossa missão. Nesse mês de março, Pai, que as mulheres possam se levantar, Senhor, cumprir o papel que é delas na sociedade, continuar a fazê-lo no lar, na igreja. Que a Tua bênção agora abrace todas as mulheres de Belém. Nós oramos por todas que estão nessa manhã aqui no Templo Central, mas quantas outras nos acompanham por rádio, TV, em todo o Pará, em todo o Brasil. Que a Tua glória invada cada lar, que Teu Espírito agora abrace cada uma delas, e que elas entendam que são preciosas e amadas para nós, e principalmente para Ti. É o que nós te pedimos nessa manhã, e te agradecemos, no nome forte e poderoso de Jesus, amém. Dê um brado de glória a Deus, de aleluia. Que privilégio nós temos. Abra comigo sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Quero ler com você uma passagem tão emblemática da Bíblia, alguns versículos que a gente menciona tanto. Eu estava essa manhã bem cedinho lendo, refletindo sobre isso. E que privilégio nós temos aqui todo domingo de manhã de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia de forma sistemática. Domingo passado nós estudamos aqui Isaías capítulo 53, que eu diria é o ápice. Se o livro de Isaías fosse uma montanha, Isaías 53 talvez fosse o cume dessa montanha. A profecia mais exata, mais detalhada. Parece que quem escreveu e as palavras que lá estão são palavras de quem estava literalmente debaixo da cruz. Todos os detalhes, como ovelha foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca, ele foi sepultado entre os poderosos. Pastor Samuel pregou aqui ontem: e verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma se alegrará. Alguém pode perguntar: cadê o fruto desse penoso trabalho? Está aqui o fruto desse penoso trabalho. Está aqui o fruto, sua casa, sua família. Você é o resultado do penoso trabalho de Jesus. Que coisa extraordinária. E tudo isso parece para a gente algo tão coloquial, porque hoje nós temos os evangelhos, nós lemos isso. Agora Isaías 53, gente, foi escrito 700 anos antes de Cristo. Loucura dizer algo assim 700 anos antes. E é um texto tão emblemático que ele foi mencionado por Jesus, por Mateus, por Marcos, está no livro de João, está no livro de Atos, está no livro de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 1 Timóteo, Tito, Hebreus, 1 Pedro e 1 João. Todos eles fazem menção de Isaías capítulo 53. Isaías 54, nós temos agora a extensão desse plano de salvação também para os judeus. Isaías capítulo 55, coloca o esboço aqui para mim. Nós temos agora um convite alegre para a salvação. Quantos encontraram e aceitaram esse convite? Dê um brado de celebração nessa manhã. E nós vamos entender um pouco, 700 anos antes de Cristo, esse convite especial que se estende a todas as pessoas, aos gentios e a todas as nações. Já localizou aí Isaías capítulo 55? Nós vamos ler todo o capítulo, são 13 versículos. Eu vou ler o primeiro de forma compassada, você vai ler o segundo. Vamos ler o capítulo todo.
todos vós os que têm sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Gastais o dinheiro naquilo que não é bom, e o produto do vosso trabalho naquilo que não faz satisfazer, ouvi-me atentamente, comei o que é bom, que a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação a quem não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não dorme, mas regam a terra e fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e em todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso para a glória do Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse texto tão poderoso. Te agradecemos por essa revelação que se estende, um convite feliz de salvação a todos nós. Eu te agradeço, Senhor, porque esse texto ele já tem uma promessa. Eu quero te pedir que essa promessa se cumpra na vida de todos nós. Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da tua boca. Não voltará vazia, mas antes cumprirá o que te apraz e cumprirás o desígnio pela qual tu a enviastes. Que assim seja na vida de todos nós, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé nessa manhã. Nosso tema hoje é um convite alegre à salvação. E eu vou pedir, tenho 31 minutos, vou cumprir, talvez pregue mais rápido do que o tempo que aí esteja. Mas vamos lá. Quando a gente fala de convite, todos nós recebemos convites e amamos receber convites. A pergunta que fica é, a quem é endereçado esse convite alegre de salvação? Vou pedir que você abra comigo, e esse texto é um texto messiânico, ele fala de Jesus, ele anuncia Jesus, mas que você deixe aberto Isaías capítulo 55. Vamos ler o versículo 1 que diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é que esse convite que o Senhor nos anuncia é um convite para todas as pessoas. A primeira frase do que está aí é todos vós. Essa expressão é uma expressão de alegria, de júbilo, de celebração. É como alguém que recebe um convite e celebra pelo convite que recebeu. Aqui Isaías está dizendo, todos vós. Esse convite,
é para jovens, é para idosos, é para ricos, é para pobres. Esse convite é para cultos, é para indoutos, é para gente de toda raça, tribo e nação. É para quem teve uma vida talvez organizada, para quem teve uma vida desorganizada. A Bíblia diz que o convite alegre de salvação de Jesus é para todas as pessoas. Que coisa maravilhosa! E esse convite não apenas se estende a todas as pessoas, mas esse convite é para quem tem sede. O texto diz: todos vós, o que tem de sede, vinde às águas. Escute, quem não tem sede, talvez não ouvirá esse convite. Quem não tem sede, talvez não receba o convite de Deus. Salvação é algo que se estende a todas as pessoas. Um dia se estendeu a nós atendemos o convite de salvação, porque um dia houve uma sede no nosso coração. Nós olhamos para a nossa vida e reconhecemos. Escute, se você está aqui nessa manhã, se você me escuta pela Rede Boas Novas e você está satisfeito com a própria vida, satisfeito com a sua condição, satisfeito com seus pecados, satisfeito com a vida afastada, longe, sem comunhão com Deus, na acomodação daquilo que você tem vivido, talvez esse convite não faça sentido ao seu coração. Mas se você chegou aqui nessa manhã e há uma sede no seu coração, há uma fome, teu coração hoje está como terra seca que precisa de água, e não só água, água viva, então prepare o seu coração, porque esse convite é para você, louvado seja o nome do Senhor. Um convite feliz, um convite alegre dado pelo próprio Deus. Note que o texto diz: e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. O convite trata de uma sede que o mundo não pode preencher. Esse convite aqui, ele talvez resolva um problema que nada que você tenha nesse mundo é capaz de suprir. Todo o seu dinheiro, todo o seu prestígio, todas as suas conquistas, todas as suas posses, seus méritos, realizações, diplomas, nada disso é capaz de suprir e capaz de comprar esse convite fantástico que o nosso Deus nos oferece. Meu filho está aqui na frente, Joãozinho, e essa semana ele me fez uma pergunta inusitada. Criança tem e sempre que fala nele, vou pedir que mostrem ele aqui, se tiver uma câmera solta aqui, de forma completamente aleatória. Essa semana eu estava deitado na cama antes de dormir, e eu contando uma história para ele, e ele virou para mim e falou: papai, é verdade que o Elon Musk, vocês sabem quem é o Elon Musk, hein? Tem aquele bilionário, o Elon Musk. Ele perguntou para mim: papai, o que é um pontinho amarelo voando no céu? Eu parei, pensei, eu falei: bom, o que é um pontinho amarelo voando no céu? Ele falou: papai, é o Elon Musk, papai, esse é o pontinho amarelo. Ele virou e perguntou: papai, é verdade? Olha só a criatividade e a cabeça de uma criança. Ele perguntou para mim: é verdade que o Elon Musk tem tanto dinheiro, que ele nem sabe aonde o dinheiro dele está? Eu parei e eu pensei: é verdade. Ele é o ser humano talvez mais rico, um dos homens mais ricos da história. Ele parou, arregalou o olho, olhou para mim e perguntou assim: papai, o Elon Musk tem dinheiro para comprar Disney? Eu falei: provavelmente ele tem dinheiro para comprar Disney. É um homem poderoso, pode comprar qualquer coisa que ele quiser comprar. Mas aqui eu celebro nessa manhã, porque a despeito do prestígio, das conquistas, da riqueza, da posse, há um convite feito por Jesus que nenhum dinheiro do mundo é capaz de comprar, a não ser a graça e a misericórdia demonstrada na cruz do Calvário. Um convite feliz, um convite de celebração. É por isso que o texto já abre dizendo: todos vós, ou seja, celebração, alegria, festa. E esse texto aqui aponta para Jesus, aponta para o Messias, é um texto messiânico. O que esse texto aqui está dizendo? E eu vou ser muito breve, não é um texto muito longo. Só Jesus pode saciar a sua sede. Só Jesus é a água da vida. Só Jesus é capaz de suprir aquele vazio, aquela sede existencial que todo ser humano tem. Por isso ele disse: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Eu quero repetir ao seu coração nessa manhã: se a sede de alegria, se a sede de satisfação, se a sede de paz no seu coração, vinde a mim e beba, porque há um convite de Jesus e ele é a água da vida nessa manhã. Esse mesmo Jesus, ele continuou dizendo: quem crê em mim, do seu interior. Gente, essa água,
essa água viva que ele tem para dar. Por isso que ele diz a todo que tem sede, vinde a mim e beba. Quem não tem dinheiro, vinde a mim e beba. É algo tão transformador, tão espetacular, que nós bebemos, sacia nossa sede, mas não apenas sacia a sede, mas isso começa a transbordar e você nunca mais passa a ter sede. É o que ele disse para a mulher samaritana à beira do poço. Uma mulher sedenta por satisfação, uma mulher sedenta por felicidade. Tentou em um relacionamento, não deu certo. Tentou num segundo relacionamento, também não deu certo. Terceiro, quarto, quinto. Entrando no sexto relacionamento, aí Jesus interfere na história dela com um convite alegre de salvação que hoje também é feito à sua vida. Jesus olha para a mulher e fala: mulher, se tu soubestes quem fala contigo, se tu soubestes a água que eu tenho para te dar, a água desse poço, o poço de Jacó, nossos pais beberam dele, nossas gerações beberam dele, vai te saciar por 1 hora, vai te saciar até hoje à noite. Amanhã você volta de novo, semana que vem você vai voltar novamente, mas ele diz: agora a água que eu tenho para te dar, se tu beberes dela, nunca mais tu terás sede. E essa é a água que Jesus tem para nós nessa manhã. Por isso ele diz: todos que têm sede, vinde, comprai. Não tem dinheiro, não tem problema nenhum, vinde e comprai, porque Jesus tem água viva para te dar. E esse convite se estende a você nessa manhã. Dê um brado de glória a Deus se você entende que essa água está disponível. Não apenas está disponível, mas eu amo como a Bíblia coloca, porque é um convite feito a quem acha que pode pagar, e também um convite feito a quem tem certeza que não pode pagar. Continuando no versículo 1, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deixa eu perguntar algo para você nessa manhã. Como é que a gente compra algo sem dinheiro? Vamos lá, não é uma pergunta retórica. Como é que você compra algo sem dinheiro? Você compra o quê? A crédito, a prazo. Você contrata uma dívida, você passa no cartão de crédito, né? Você não tem o dinheiro, então você contrata um financiamento. E para a gente, às vezes, é difícil a gente entender um texto como esse. Como é que um convite pode ser feito? Escute, o que esse texto está dizendo? Primeiro, todo o dinheiro do mundo não pode comprar esse convite. Todo o dinheiro que você tem no mundo não pode saciar essa sede. Mas ao mesmo tempo o texto está dizendo também: quem não se acha merecedor e digno dessa água, pode vir, porque tem água viva para saciar sua sede aqui nesse lugar. Água viva. O texto está dizendo: todos vós. A gente não entende por quê? Porque para a gente comprar alguma coisa sem dinheiro, a gente tem que contratar uma dívida. Escute, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. 8 em cada 10 pessoas, os dados dizem, comprovam, que são pessoas que contrataram algum tipo de dívida. Não é que estão devendo, é que contrataram um crediário, um financiamento, pegaram um empréstimo no banco, pagaram com cartão de crédito. Misericórdia, tem gente fazendo careta já: Senhor, me livra, Senhor, dessas coisas, né? E 80% estão endividadas, e 54% das famílias brasileiras estão em débito, ou seja, atrasaram o financiamento e agora não pagam só o financiamento e os juros, tem que pagar juros e tem que pagar multa. Aí aparece um texto como esse dizendo assim: ó, quem não tem dinheiro pode vir e pode comprar. Quem não tem dinheiro pode vir e pode comprar. E a gente não entende isso, porque para comprar sem dinheiro tem que fazer dívida. Mas o texto está dizendo ao meu coração e ao seu coração: nada do que você tenha pode comprar é capaz de dar significado, sentido à sua vida. É por isso que tem muita gente fazendo dívida hoje, procurando algum sentido, procurando algum significado. Compra uma viagem, compra um relacionamento, compra uma roupa nova, compra um projeto novo, vive de um projeto, vai para outro, a vida continua vazio. Às vezes coisas que não são necessariamente ruins, mas depois escala para algo ruim. Gente, às vezes afundada nas drogas, no adultério, nas aventuras. É por isso que no versículo 2, dê uma olhadinha um versículo à frente aí na sua Bíblia, olha só o que o profeta diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com os finos manjares. Louvado seja o nome do Senhor. Nós compramos o que não precisamos
com dinheiro que não temos para agradar gente que nós não conhecemos, porque às vezes existe um vazio existencial no nosso coração e o vazio só aumenta, porque antes começou com vazio, agora continua com vazio e com a dívida. Por quê? Porque há uma sede no nosso coração. Há uma sede no teu coração nessa manhã. Você está procurando resposta, você está vagando, procurando em vários locais, pois Jesus chegou aqui nesse lugar e Ele é capaz de saciar a sua sede e nada pode suprir essa sede. Essa sede é para quem reconhece que tem sede. Essa sede é para quem reconhece a sua falência, a sua necessidade de salvação e para quem reconhece só Jesus é capaz de me ajudar. Louvado seja o seu nome. Sabe o que eu amo acerca de comprar essa água? Porque no mundo, quando a gente compra sem ter dinheiro, a gente paga juros. A gente paga 3 vezes, 2 vezes. A gente atrasa, tem que pagar multa. A gente pega dinheiro emprestado com alguém e agora a gente não paga o dinheiro. Essa pessoa te coloca na justiça, te leva para o juiz. Agora, o Jesus que nós servimos nunca vai te cobrar e nunca vai colocar na sua cara, porque Ele dá pela graça. É um convite alegre de salvação que Ele nos dá. Que coisa extraordinária. Que motivo de celebração nós temos para celebrar esse convite de salvação. É um convite que é dado pela graça, mas ele não é de graça. Para que nós recebêssemos essa graça, Jesus pagou o preço. Pagou o preço caro. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus pagou com seu próprio sangue, pagou completamente a sua dívida e disse: agora eu estendo o convite para você. Todo aquele que tem sede, vinde a mim e beba. Quem tem sede pode vir e pode beber dessa água. Então, primeiro, é um convite alegre de salvação. Quais as condições para se receber? Quais as condições que nós temos para entrar e para viver nesse convite? Versículo 2, está aí a parte B. Ouvi-me atentamente. Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Primeira parte do versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. E o que está escrito aí? Ouvi, e a vossa alma viverá. Primeira condição, você já está suprindo aqui nessa manhã. Você está aqui para ouvir a palavra, para receber a palavra, para ouvir atentamente a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 28, bem-aventurados que ouvem e praticam. Não é só ouvir, o texto está dizendo, escute, mas no versículo 2, olha o que o texto diz, escute atentamente. Eu estou pregando algo aqui que é capaz de libertar a tua vida, de mudar a tua história nessa manhã. Ouvir a palavra, ouvir atentamente, não é qualquer palavra. No versículo 3, o texto continua dizendo, inclinai os vossos ouvidos e ouvi a quem? A mim. Ouvi o Senhor, ouvi as palavras do Senhor. Se você escutar as vozes do mundo, sua alma morrerá. Se você continuar escutando as vozes do pecado, a sua alma morrerá. Agora, se nessa manhã você passar a ouvir atentamente a voz, e a voz de Deus, o texto diz, deleitareis dos finos manjares, e a sua alma viverá, louvado seja o seu nome. De que maneira nós buscamos esse convite? Convite alegre para a salvação. O texto continua no versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vou ler novamente. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor, Ele está disponível hoje. Tem água disponível hoje. Tua sede pode ser saciada hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Escute o que eu vou dizer para você. A sede e o saciar dessa falta que nós temos, só se encontra através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só através de Jesus. Todo mundo está procurando água viva para beber. Gente procurando água viva nas filosofias. Gente procurando água viva no seu trabalho, nas suas realizações. Mas a água viva só se encontra em Jesus. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o enquanto se pode achar, diz esse texto. É por isso que o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, o texto diz, sem mim nada podeis fazer.
nada podeis fazer. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Tentar buscar a Deus, a paz, ao saciar dessa sede, fora de Jesus, é prenúncio de fracasso. E tem muita gente buscando saciar sua sede de outras formas. O texto diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Diga comigo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele está pertinho de você, ele está junto de você. Esse convite está disponível agora para você. O texto fala de buscar ele, e também esse texto fala de um senso de oportunidade. Esse texto está falando para mim e para você de um senso de urgência. Buscai ao Senhor quando? Hoje, enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Sabe por quê? Porque as oportunidades, elas passam. O tempo voa. Oportunidade passa. Janela de oportunidade passa. Tempo passa. Hoje você está novo, amanhã você está velho. Essa semana eu celebrei ontem 14 anos da minha vida. Quem diria que eu teria, pastor Jorge, uma filha de 14 anos de idade da minha altura? Eu nunca pensei isso na minha vida. Eu pisquei, o tempo passou. O outro dia eu tinha 18. Agora eu tenho 42. E você que tem 60? 65. Quebrar surpresa, daqui a pouco a gente vai cantar parabéns para minha mãe, irmã Rebeca, 65 anos de idade, linda e maravilhosa aqui. Vamos dar um aplauso para a nossa pastora que está aqui na frente. Sabe por quê? Porque o tempo passa, gente. Se eu dizer algo para você, agarra essa oportunidade, coloca para dentro. Experimenta essa água viva. Experimenta essa água. Você sabe que você precisa hoje. O convite está sendo lançado. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Invocai-o enquanto se pode achar. Oportunidade, ela chega e ela passa. Há um senso de urgência aqui nesse texto. Aproveite. Nós estudamos aqui, e eu ministrei esse capítulo 24 de Isaías. O Apocalipse de Isaías. Quem estava aqui quando nós falamos do Apocalipse de Isaías? Fala sobre a grande tribulação. Fala sobre o que vai acontecer naquele tempo. A Bíblia diz que o arrebatamento vai acontecer. A igreja vai subir. Você que está aqui nessa manhã vai ser tomado para estar com o Senhor. Não vai participar disso. Mas Isaías descreve o que vai acontecer. Ele fala, gente, durante aquele período, a terra vai se retorcer. A alegria vai fugir. As pessoas vão revirar as pedras atrás de alegria e não encontrarão. Vão tocar o tamborim, como está sendo tocado agora na Sapucaí, nos carnavais da vida, nos blocos que estão cortando as cidades. Gente com uma alegria passageira. Muitos de nós já estivemos lá. A Bíblia diz que naquela época não vai adiantar nem buscar o sacudir da oliveira. Não vai ter azeite na oliveira. Sabe por quê? Porque naquela época nós poderemos encontrar Jesus, mas vai custar o preço da própria vida. Ele vai estar longe. Mas hoje, Jesus está do teu lado, fazendo um convite para você. Eu tenho água viva para te dar. Abrace essa oportunidade, porque a oportunidade passa. Diga para o seu irmão, a oportunidade passa, o tempo voa, as coisas passam. Buscai o Senhor enquanto está perto. Invocai-o enquanto se pode achar. Ele está perto de você. Você é a pessoa. Esse é o lugar. Agora é o tempo de dizer sim ao convite de Deus. Invocai-o enquanto está perto. Buscai-o enquanto se pode achar. Eu ouvi uma história essa semana que eu achei interessante. Isso aqui é uma história, tá bom? Uma ilustração, uma ficção. Conta a história que houve uma Assembleia Geral no Inferno. Olha só, né? E aí o diabo chamou todos os demônios, todos os maiorais, todos os pequenos. E a pauta daquela assembleia foi: nós precisamos parar a igreja. Nós precisamos parar os crentes. Nós precisamos criar algum fato. Nós precisamos delinear, traçar uma estratégia para colocar um freio, para cessar o avanço da igreja. De repente, um demônio pequeno pede a palavra. Ele vai até o microfone e ele diz: olha, eu tenho uma sugestão. Vamos dizer que a Bíblia é mentira. Vamos plantar uma série de mentiras, de narrativas, para que as pessoas não acreditem na Bíblia. Já que a fé vem pelo ouvir,
Então vamos de alguma maneira desconstruir, vamos destruir esse ouvir a palavra para que as pessoas não acreditem mais na Bíblia. Enquanto ele falava, levanta um outro demônio mais antigo e diz assim, ó, não adianta fazer isso não. Nós já tentamos lá atrás e a gente já tentou queimar a Bíblia, proibir a Bíblia. Quanto mais bate, mais ela cresce, mais as pessoas amam, mais ela se propaga, mais ela se espalha, mais ela é traduzida. Não adianta perder tempo falando que a Bíblia não é verdade. Levanta um outro e diz assim, eu tenho uma outra sugestão. Vamos dizer e plantar no coração do homem que o homem não precisa de Deus, que ele é o seu próprio Deus, que ele é capaz de suprir suas necessidades, saciar a sua própria sede. Aí outro interrompe e fala, meu irmão, não adianta tentar isso, porque nós já tentamos também no passado. O homem, ele tem uma sede dentro de si, mais cedo ou mais tarde ele vai cair em si. Como filho pródigo, ele vai entender, eu preciso saciar minha sede e eu não sou capaz de fazer isso sozinho. Não adianta. Enquanto eles discutiam, aí o maioral dos demônios levanta e fala assim, gente, vamos mudar a estratégia. Vamos dizer e vamos anunciar que de fato a Bíblia é verdadeira. Vamos dizer que o homem de fato precisa de Deus. Não vamos atentar contra a soberania de Jesus, a santidade de Jesus. Vamos dizer que tudo isso é verdade, mas não agora. Vamos colocar no senso do homem, vamos tirar o senso de urgência do coração do homem, para que o homem diga, eu vou buscar Deus, mas vou buscar depois. Eu vou buscar Deus, mas vou buscar na velhice. Eu vou buscar Deus, mas primeiro vou construir o meu império, vou ter a minha soberania, vou ter a minha estabilidade, vou curtir a vida, vou fazer tudo o que eu quero. Lá no finalzinho eu vou encaixar Deus, porque fiquei velho, preciso estabelecer. As coisas melhoraram, e deixa eu dizer algo para você. Você não estabelece o tempo das suas oportunidades. Você não sabe nem se vai sair aqui desse culto, se vai ter o dia de amanhã. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É o convite dele. Eu tenho água viva para te dar, água capaz de saciar a tua sede. Nós não decidimos o tempo. Hebreus capítulo 3, a Bíblia diz, agora, se ouvir a voz de Deus, agora, hoje, já, se ouvir a voz de Deus, não endureças o teu coração. Louvado seja o Senhor. Invocai ao Senhor enquanto está perto, buscai-o enquanto se pode achar. Há um convite glorioso feito para você nessa manhã. Há uma água capaz de saciar a tua sede. Há algo capaz de tapar esse buraco, esse vazio existencial que existe no seu coração, e ele se chama Jesus Cristo. E ele se chama Jesus Cristo. Vou terminar e vou contar uma última história. Essa história é uma história verdadeira. Aconteceu de fato. Eu já ouvi esse homem contar essa história. Um homem crente, casado com 2 filhos adolescentes, bem sucedido, um incorporador, um construtor. Ele um dia foi fechar um negócio com seus sócios. Fechou o negócio. Na celebração, um dos outros sócios, quando chegou no hotel, ele abre a porta. Esse homem está cheirando um papelote de cocaína. O homem diz para ele, olha, não fica chateado não, vou deixar um pouquinho aqui, um restinho, se você quiser, prova. Ele foi dormir. No meio da noite, ele foi lá, provou. Aquilo que era um restante de um papelote, mais para frente, virou 2, virou 3, virou 10, virou 50, virou 100. Esse homem começou a perder suas posses, seus bens, para poder sustentar o seu próprio vício. Não conseguiu mais esconder da própria família, saiu da cocaína e entrou no crack. Um homem bem sucedido, um homem de família, um homem de bem, um homem de paz, um homem que estava dentro da igreja, entrou no crack. E aí a vida dele desengringolou, a vida dele começou a se deteriorar. Ele chegou no momento que ele falou, ou eu tiro a minha vida e desapareço, ou eu vou destruir toda a minha família. Esse homem pega o último dinheiro que ele tem, compra várias pedras de crack e fala, eu vou fumar tudo que eu tenho e vou tirar minha própria vida. Ele fumou todas as pedras e ele mesmo conta que a personalidade, o jeito, ele se tornou um subproduto humano que ele não era nem capaz de tirar a própria vida. Olha só que coisa. A gente percebe que até em momentos como esse, Deus nos livra da nossa própria essência, porque Ele tem água viva, Ele tem um projeto lá na frente para descobrir sobre nós. 7 anos, gente. 7 anos.
Esse homem não teve contato com a família, vivendo debaixo de marquise, revirando lata de lixo, buscando latinha, amassando para trocar, comprar pedra de crack. De repente, 7 anos depois, disseram para a família dele que ele tinha morrido. 7 anos depois, ele está num banco de praça, à noite, na frente de um restaurante. Quem sai do restaurante? A filha dele. A filha dele olha para ele e fala: papai, nós pensávamos que o senhor tinha morrido, fazem 7 anos, ele sujo, 6 meses sem tomar banho, uma história verdadeira. A filha pega, coloca dentro do carro, leva o pai para casa. Quando chega na casa, a esposa e o filho celebram, fazem festa e dizem: olha, nós estávamos orando por você, havia uma promessa, havia uma palavra lançada sobre a sua vida. E aqui na frente o texto diz: assim como a chuva cai, assim como a neve desce, não pode vencer a gravidade, assim é a palavra de Deus, quando ela é lançada e semeada, ela não volta sem antes cumprir o desejo pela qual foi enviada. Esse pai entrou debaixo de um chuveiro e começou a lavar aquela sujeira preta. Quando ele viu a sujeira preta entrando pelo ralo, não sei se foi um insight, uma revelação, ou simplesmente caiu em si, esse homem viu e ele pensou: assim como essa água lava essa sujeira preta que está saindo do meu corpo, Jesus é capaz de lavar e de perdoar todos os meus pecados, me dar água viva e restaurar a minha história. Esse homem naquele lugar fez uma oração, falou: Senhor, se tu és verdadeiro, se essa água é uma água verdadeira, eu quero beber dessa água, me enche, me transborda dessa água. Esse homem se reconciliou com Cristo, restaurou a sua família, restaurou os seus negócios, e o seu estado final foi muito melhor do que o seu estado anterior. Sabe por quê? Porque só Jesus é capaz de fazer isso. Só Jesus é capaz de pegar alguém da lata do lixo, levantar, resgatar, restaurar e fazer dessa pessoa um príncipe e ter a sua casa restaurada. Só Jesus é capaz de fazer isso. Aí o texto continua, porque às vezes a gente duvida o que a água viva é capaz de fazer. A gente duvida o que Jesus pode proporcionar e realizar na nossa vida. Aí o versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. As suas limitações não são as limitações de Deus. Você tem limitações, nosso Deus é ilimitado e poderoso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não há limite para o que Deus pode fazer na sua história, se você beber dessa água. Não há limite para o que Deus pode fazer. A gente está olhando e a gente está colocando tanta limitação. Não, eu não consigo restaurar isso, isso aqui não pode mudar, a história dessa família, a história dessa pessoa não pode ser alterada. Aí Deus está olhando do céu, está dizendo: ih, meu irmão, eu já passei disso, olha aqui para mim, porque assim como os meus caminhos são mais altos do que os teus, assim o plano que eu tenho para você também são maiores do que os teus. Fique de pé comigo e dê um brado de glória a Deus nessa manhã, se você recebe esse convite. O texto abre dizendo: ah, que alegria, que celebração, vinde a mim e bebei. Quem não tem dinheiro, pode chegar e pode beber. Quem acha que pode comprar, não pode comprar, mas vem e beba do mesmo jeito. Quem acha que não é digno desse convite, se você não tem dinheiro, compre e a tua alma viverá. Buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Eu quero terminar, tenho 2 minutos para terminar. Tivemos um dia muito corrido hoje. Ontem vou cumprir os 2 minutos que tenho. Mas quero perguntar: quem chegou aqui nessa manhã? E hoje nós temos aqui um público até bem menor do que o público normal. Nós estamos num feriado ultra prolongado. Nós temos 200 jovens que estão agora no Palavra da Vida, com toda a nossa equipe em retiro. Mas sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque o convite era especificamente para você. Deus queria tratar com você. Deus queria que você ouvisse: vinde a mim, ouvi a minha palavra, há descanso para a sua alma. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Você sabe que hoje é o dia que Deus preparou. Alguém chegou aqui dizendo: se eu for chamado eu vou na frente, se eu for chamado eu vou atender o convite. Minha vida precisa de mudança, eu não consigo mudar a minha história, transformar e alterar o curso da minha vida, mas Jesus já está presente aqui nesse lugar, e Ele tem água viva para saciar a tua sede. Quem tem sede,
vinde a mim e beba. 700 anos antes de Jesus, Isaías já estava dizendo: ei, vai chegar um tempo, vai chegar um povo, vai chegar uma nação que não merece, não tem méritos, não é da linguagem, mas sem dinheiro nenhum, sem mérito, eles vão beber dessa água. Vai chegar um povo que tem um senso de urgência, enquanto outros rejeitaram e disseram: não, ele não é o Messias, ele não é o Salvador. Outros disseram: Senhor, me chama para a mesa, me chama para o banquete, eu vou sentar nessa mesa, eu vou beber dessa água. E é por isso que nós estamos aqui. E o convite está sendo feito para você. Seria trágico se você dissesse: pastor, eu vou passar o convite, amanhã eu vou tentar ir, amanhã, se eu receber o convite novo, eu vou à frente. Eu quero convidar você que precisa de Jesus, rompa do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você, pode chegar. Eu nem fiz direito, já tem gente chegando. Pode chegar, pode aplaudir, pode celebrar. Você que precisa de vida eterna, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode chegar, pode romper do seu lugar. Nós queremos celebrar, nós queremos abraçar você nessa manhã. A água viva do Senhor para a tua vida. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, isso é precioso. Isso é precioso. Há uma água que Jesus pode te dar, que vai saciar toda a tua sede. Deus te abençoe, querido. Isso é precioso. Precioso, amado. Deus te abençoe. Pode chegar, pode chegar. Venha, venha. Todo aquele que tem sede, vinde, beba. De dentro de você fluirão rios, 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 rios de água viva. Se você soubesse quem te faz esse convite, não é a Assembleia de Deus que faz, não é o Felipe que faz, é o próprio Jesus que tem água viva para dar a você. Venha, eu quero orar por você, eu quero orar por você. Se tem alguém do seu lado e você sabe que essa pessoa tem sede, pegue na mão dela e traga ela aqui à frente. Eu quero orar com você. Tu por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode chegar, pode vir com lágrimas, Sem me pode chegar. ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-nos mais, Deixa eu ouvir sua Senhor, voz. dá-me de não precisarei Não precisarei da minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Estenda a sua mão em direção a esse lugar. Pai, nós abençoamos essas vidas preciosas. Nós abençoamos aqueles que receberam esse convite, que disseram sim. Aqueles que entendem: eu preciso de água viva, eu não tenho respostas, minhas realizações, minhas conquistas não são capazes de resolver, de tirar essa dor, essa interrogação que existe no meu coração.
mas Tu tens, Pai, água viva para me dar. Enche esses corações, transborda. Assim como aquela mulher, Senhor, bebeu dessa água e nunca mais teve sede, eu quero te pedir agora, transborda esses corações. Transborda o coração dessa jovem, que ela nunca mais tenha sede, Senhor. Que ela seja plena, alimentada por Ti, é o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos no nome forte e poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Tome o seu assento, corpo sentado, mais a alma de pé. Vamos louvar a Deus.